Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que a Copa América de Futebol foi o primeiro torneio entre seleções nacionais a ser disputado na história? Isso mesmo, a primeira edição da Copa América, na época chamada de Campeonato Sul-Americano de Futebol, aconteceu no ano de 1916. E apenas para vocês poderem comparar, a primeira edição da Copa do Mundo aconteceu em 1930. E uma coisa que existe em comum entre esses dois campeonatos, entre essas duas estreias de competições, foi a seleção vitoriosa. Quem vocês acham que venceu a primeira Copa do Mundo e a primeira edição do Campeonato Sul-Americano de Futebol? Foi o Uruguai. A seleção uruguaia foi a campeã. É interessante marcarmos que naquela época as seleções latino-americanas acabavam tendo um pouquinho mais de força no cenário internacional justamente pela criação da Confederação Sul-Americana de Futebol, que coordenou os esforços para estabelecer o Campeonato Sul-Americano. Apenas para comparar, a seleção inglesa não jogava as competições organizadas pela Federação de Futebol Internacional, pela FIFA, porque havia ali uma disputa entre a Federação Inglesa de Futebol e a Federação Internacional de Futebol, já que a FIFA era sediada na França naquela ocasião. E aí justamente os ingleses, como eram os grandes donos do esporte, como eles se pensavam, já que foi lá na Inglaterra que se originou o futebol, foi lá que foram criadas as regras básicas desse esporte, dessa modalidade, havia uma espécie de queda de braço na ocasião, ocasionando aí, oportunizando que as seleções sul-americanas tivessem cada vez mais espaço nas competições organizadas pela Confederação Latino-Americana, Sul-Americana na época, e também pela Confederação Mundial, pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Mas por que a gente está falando sobre Sul-Americano de Futebol, sobre Copa América, já que estávamos no meio de uma série a respeito de Primeira Guerra Mundial? Bom, temos dois motivos óbvios aí. O primeiro motivo tem a ver com tentarmos surfar o hype, né? Aproveitarmos que o assunto do momento é o fato do Brasil ter sido escolhido como terceira opção para sediar a Copa América de Futebol de 2021. Campeonato que teria que ser realizado no ano passado e que foi adiado em face da pandemia da Covid-19. E o segundo motivo tem a ver com o primeiro campeonato que nós sediamos aqui no Brasil ter sido o Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1918, durante o período da Primeira Guerra Mundial. E na realidade esse campeonato foi sediado de fato em 1919, e aí que entra a curiosidade histórica do vídeo. Por que o campeonato estava marcado para 1918, em meio à Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser remarcado, ele vai ser postergado, adiado para o ano seguinte, para o ano de 1919? Se você pensou que foi por causa da Primeira Guerra Mundial, você está equivocado. Se bem que não dá para dizer que está 100% equivocado, porque o mundo passava durante o ano de 1918 por uma gravíssima pandemia mundial. Isso mesmo, a chamada gripe espanhola, que tudo indica ter se originado nos Estados Unidos e recebeu esse nome porque a Espanha, como era um país neutro na guerra, acabava divulgando, noticiando as informações tanto relacionadas com a guerra quanto relacionadas com o crescimento do número de mortes em face desse novo vírus, dessa mutação de vírus de gripe que aconteceu no mundo naquela época. Acabou que o mundo ficou acreditando que era a Espanha que estava falando mais, portanto a gripe era espanhola, e não era isso. A imprensa espanhola só cobria com mais exatidão, com mais nitidez os eventos relacionados a uma guerra por não estar envolvida diretamente naquele enfrentamento. Mas ao que tudo indica, esse vírus, essa disseminação viral acontece primeiro nos Estados Unidos. E durante o ano de 1918 é o momento em que esse vírus mais impacta a humanidade. Os cálculos eles são muito variados e, cara, a gente está vivendo uma pandemia mundial em 2020, 2021, a gente sabe muito bem que os dados eles não são concretos, não são 100% sólidos ou confiáveis, que existem grandes margens ali para a gente não ter a exatidão na contabilização da quantidade de pessoas infectadas, da quantidade de pessoas que morreram em face do vírus. Então, naquela ocasião, se estima que morreram entre 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. Isso mesmo, muito mais mortes do que nós estamos enfrentando hoje com uma pandemia que é extremamente letal. E por conta do vírus estar em grande circulação aqui na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital da República do Brasil,
e era a única cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes no país, nós entendemos, as autoridades do governo, bem como os grandes times de futebol e a seleção brasileira, entenderam que não haveria condições de sediar a Copa América de Futebol, o Campeonato Sul-Americano, lá em 1918. Foram feitas várias medidas sanitárias para tentar barrar o crescimento da doença, como o isolamento social, como o fechamento de escolas, a necessidade, inclusive, de que alguns campos de futebol fossem transformados em hospitais para poder atender os doentes. Houve falta de covas também, assim como a gente viu nos ápices da doença aqui no país, uma crise dentro do ambiente de sepultamentos por conta da velocidade que se fez necessário fazer os enterros dos corpos que infelizmente perderam as suas vidas em virtude da pandemia. Então o cenário era muito parecido com o cenário que a gente vive hoje, só que naquela altura o Brasil não era um dos epicentros da doença. Infelizmente, hoje nós somos o segundo país com maior número de óbitos em face da pandemia da Covid-19. E aí entra toda a discussão que tem permeado a semana. Seria esse o melhor momento para que uma competição internacional pudesse acontecer? Na época, em 1918, alguns atletas de destaque infelizmente morreram por causa da pandemia da gripe espanhola. E hoje em dia, como é que tem sido isso? Como é que tem sido a realidade do desenvolvimento de competições esportivas contemporâneas? Nós notamos que a testagem e o desenvolvimento da ciência tem viabilizado que de uma maneira um pouco mais segura aconteçam competições. Mas mesmo assim temos que lidar com mortes que poderiam ter sido evitadas. Mortes envolvendo técnicos de futebol, mortes envolvendo dirigentes, envolvendo massagistas. Nós conseguimos destacar aí algumas figuras importantes que estão diretamente ligadas ao jogo, mas fora todo o redor que envolve, como por exemplo o deslocamento das delegações, os hotéis em que elas são hospedadas, todo o movimento de pessoas que acabam intensificando uma rede possível de contágio. Infelizmente, os dados evidenciam que a circulação do vírus em nosso país está no momento dos piores da pandemia. E é exatamente por isso que se debate tanto a respeito de será que o Brasil seria o melhor lugar para sediar esse evento? Ou mesmo, será que esse evento era tão importante que fosse realizado esse ano, uma vez que em 2019 já houve a realização de uma Copa América, inclusive sediada aqui no Brasil? Voltando lá para o caso de 1918, a Copa América foi adiada e foi sediada no Brasil em 1919. Inclusive, foi a primeira conquista da seleção brasileira de futebol. Nós vencemos a Copa América de 1919, o Campeonato Sul-Americano de 1919, com uma final contra o Uruguai, que era a principal seleção. Já estávamos na segunda prorrogação. Sim, as regras do jogo na época eram um pouco diferentes das regras de hoje, um pouco não, bastante, né? Mas enfim, já estávamos na segunda prorrogação, quando o nosso craque e o único jogador daquela seleção que tinha ascendência negra, a mãe dele era negra, e ele tinha ali na cor da sua pele a ancestralidade africana mais bem evidenciada, o Arthur Friedenreich, ele faz o gol. Aquele que seria entendido como o primeiro grande atleta do futebol brasileiro, o primeiro grande superstar, o cara que conseguia encantar as multidões por causa do seu jogo, por causa dos seus atributos técnicos. Isso mesmo, ele consegue fazer o gol do título e somos campeões do segundo torneio, da segunda edição do Campeonato Sul-Americano, lá em 1919. Uma curiosidade é que essa final aconteceu no Estádio das Laranjeiras. E se tivesse acontecido em 1918, muito provavelmente por causa das regras de isolamento social da época, não teria público. Mas aconteceu com público. A torcida pôde encher o Estádio das Laranjeiras, que aliás foi todo reformado e preparado através do presidente do Fluminense, o Arnaldo Guinle, que fez um grande investimento para conseguir, através dos sócios do clube, fazer com que aquele estádio fosse o primeiro estádio dentro do nosso país com arquibancadas de concreto, com toda uma infraestrutura para poder alcançar cada vez mais público. E há quem diga, dentre os historiadores de futebol, que foi por causa dessa simbiose entre torcida e elenco da seleção brasileira que o Brasil conseguiu vencer uma seleção que era mais forte, que era mais poderosa como a do Uruguai, e que dali surge todo um envolvimento do povo brasileiro com um esporte que hoje é o principal esporte do nosso país.
Então fica aqui a provocação e a reflexão. Será que não seria muito mais interessante podermos usufruir de uma Copa América com os estádios cheios e numa situação sanitária melhor cuidada, melhor equilibrada? Lá na Colômbia e na Argentina foi essa a decisão tomada. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado de saber mais a respeito da história do futebol no Brasil e como que essa história se cruza com momentos históricos contemporâneos, bem como com conteúdos históricos que nós aprendemos na escola, como a Primeira República, a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, que esteve diretamente envolvida no desfecho da Primeira Guerra Mundial. Aliás, sobre o desfecho da Primeira Guerra Mundial, será esse o nosso próximo vídeo, em que terminaremos a série que estamos montando aqui no canal sobre a Primeira Guerra, em que falamos sobre a trégua de Natal, falamos sobre os antecedentes, as etapas da guerra, e agora encaminharemos uma análise mais específica sobre o desfecho, as consequências da Primeira Guerra Mundial para a geopolítica internacional da época. Valeu, pessoal! Não deixem de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal, de comentar e obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima aula do Tarek. Tchau, tchau. Ficou bom, né?